E aí pessoal, eu sou o Eduardo Jardim e esse é mais um jogo falado, trazendo para vocês hoje mais Premier League, né? Essa semana o Thomas Tuchel foi demitido, né, do comando do Chelsea após a derrota para o Dinamo Zagreb pela primeira rodada da Champions League, né, por 1-0. É, o, o que corre, né, principalmente dos portais ingleses, o Telegraph saiu uma notícia falando sobre isso, é que o elenco já estava cansado do Tuchel, né? O relacionamento já não vinha bom desde o do meio do meio pro final da temporada passada, né? Ele já teve problemas de relacionamento também no PSG, né? O Tuchel, ele é um cara um pouquinho mais, não diria complicado, mas talvez com um gênio mais forte, né? E normalmente elenco estrelado assim, essas coisas acontecem. E o time não estava rendendo bem também, então acabou caindo, né? Tem até um dado interessante, acho que foi o Léo Bertozzi da ESPN que postou isso. Nos primeiros 50 jogos do Tuchel sobre o Chelsea sob o comando dele, sofreu 23 gols só. E nos 50 seguintes, sofreu 53. Ou seja, dobrou a média, né? E mais que dobrou até, né? Piorou bastante a defesa, que era um dos grandes pontos positivos, né, do trabalho dele. Então isso influenciou bastante também. A nova direção, né, os novos donos já queriam isso, aliás, isso é a minha visão, né? Queriam alguém para já tirar totalmente o restante da era Abramovich, né, no clube. Ele era o último técnico que ele tinha contratado. Então, talvez tenha sido um pouco disso também. Enfim, isso é só a minha visão, mas enfim. E anunciou o Graham Potter, né? Graham Potter que treinou o Brighton nos últimos 3 anos aí. Vem fazendo um grande trabalho. Na última temporada bateu o recorde de pontuação e de posição do Brighton na Premier League, terminou em nono com 51 pontos. O segundo lugar na história do Brighton de recorde também era dele e o terceiro também. 41 pontos na temporada retrasada e antes da retrasada também 41 pontos. 15º e 16º as colocações, todas sob o comando dele. Pode não parecer muito, mas o Brighton é um clube pequeno na Inglaterra, é um dos menores investimentos da liga, nunca teve história de grande sucesso na Premier League, então foi algo muito significativo para o clube quando ele chegou lá e já terminou, na primeira temporada dele já terminou é, com a melhor campanha da história, né, do clube, é que na última bateu esse recorde, né? E além disso também tem recordes dele, como por exemplo a vitória sobre o Manchester United no começo dessa temporada, o 2-1 no Old Trafford, a primeira vitória do Brighton sobre o United fora de casa. Teve também o 4-0 na temporada passada, que é a maior vitória do clube sobre um elenco do Big Six, também sobre o Manchester United, né, em casa. Então, é um cara que marcou época lá no Brighton, certamente, e já vinha sendo bem observado. Eu até fiz um texto, acho que não na temporada passada, temporada retrasada, quando estourou a pandemia da Covid. Eu não lembro qual foi o jogo, até vou tentar deixar na descrição, mas porque eu elogiava bastante o time do Brighton, que era muito divertido de assistir e era muito competitivo, apesar de ter terminado lá embaixo, mas o elenco é fraco. Então, vamos até ver agora o novo treinador como é que vai fazer, né, para esse elenco render o que rendia com o Potter, mas enfim. É, a carreira dele é curta ainda, né? Ele começou como treinador em 2011 pelo Östersunds da Suécia. Ele ficou lá de 2011 até 2018. Ele pegou o Östersunds na quarta divisão e deixou na primeira quando ele saiu para o Swansea City, né, em 2018. Foi campeão da quarta divisão, foi campeão da terceira divisão, foi campeão da Copa da Suécia, que é o único time do Östersunds a nível nacional, assim, no mais alto nível, né? Porque a terceira e a quarta divisão também são nacionais, mas em um nível menor, claro. Ganhou a Copa da Suécia, o que é muito significativo, né? E saiu pro Swansea, né? O Swansea tinha acabado de ser rebaixado na temporada de 2017-18 e para 18-19 contratou o Graham Potter. Ele não conseguiu acesso, terminou em 10º no Swansea, mas levou o time até as quartas de final da FA Cup, perdendo para o City por 3-2. Isso com um gol contra ainda, poderia ter passado. Foi uma grande campanha, um grande ano, tanto que no fim do ano o Brighton quis contratar ele. Inicialmente o Swansea não queria liberar, mas ele entendeu que estava na hora de sair, assumir um time de Premier League, de primeira divisão, né, no caso. E ele foi, até o Brighton pagou 3 milhões de libras para conseguir a liberação, né, junto ao Swansea. E a partir daí foi o bom trabalho dele, esse histórico aqui que eu já citei, né? Esse é o histórico prévio de estatístico dele, né? Ele é um cara de muita. Gosta de ter posse de bola,
gosta de trabalhar pressão ofensiva. É um cara que taticamente é muito flexível, né? Dá muito liberdade para os jogadores, tanto com posicionamento quanto de mexer, rodar bastante o elenco, de jogar. Tem até, acho que foi o da Athletic, né? Que é um site bem conceituado em inglês. Que ele fez um mapa, mais ou menos as posições que o McAllister jogou desde que chegou no Brighton em 2019 e 2020. E ele jogou em todas as posições do meio campo, literalmente todas, no ataque também, só não jogou na defesa. E, claro, majoritariamente ele jogava como meio armador, né, no ataque, mas também tinha bastante como meia central, quase como volante ali, como atacante, aberto pela direita, pela esquerda, enfim. Então é um cara bem que varia bem o seu estilo, os seus jogadores. E é um time divertido. Se você assistir uma partida do Brighton, você vê que é divertido. Ele potencializou muito jogador. Trossard, Caicedo, Mopai, que já nem tá mais lá, né, se eu não me engano. McAllister, o Lewis Dunk também tá muito bem sob o comando dele. Enfim, o Welbeck, o Welbeck voltou a jogar muito bem com ele, né? Que já vinha de uma fase ruim em muitos clubes, enfim. Então, assim, taticamente não perde tanto. O Tuchel é um cara espetacular nessa parte. O Potter também é muito bom. Em questão de jogo, soluções durante o jogo, ele também tem muitas. O time dele mudava bastante. Você vê, começava às vezes um 3-5-2, terminava com 4-5-1, 4-4-2, enfim. Não só mudança de número, né? Mas posicionamento no campo, atacava com muitos jogadores, defendia também com bastante. É bem interessante de ver isso. E agora é questão de ver também hierarquia, né? Ele nunca trabalhou com jogadores estrelas, ele nunca trabalhou em um time grande, é claro, assim, igual o Chelsea, com essa pressão por resultados, um clube endinheirado. Então vai ser bem diferente de todas as outras experiências da carreira dele, né? Vai ser interessante de assistir isso. E agora eu vou passar aí para vocês um pouquinho, um campinho mais ou menos como ele atuava, o time dele como atuava, e como ele pode usar essas alternativas no Chelsea. A gente tinha a formação base aqui do Brighton, né, do Graham Potter, que era o 3-5-2, né? A gente poderia ver muito bem também essas variações que eu citei antes, como quando o Trossard avançava um pouquinho e aqui saía o Mbepo, né? Normalmente era ele, mas enfim, poderia ser qualquer outro jogador também. E o time virava 4-4-2. Aqui entrava, no caso, o Pervis Estupinan, na maioria das vezes. Mas também tinha a opção do outro lado de entrar o Lamptey e abrir um dos zagueiros para a esquerda. Ou entrar o próprio Lallana pelo meio também, enfim. Mas a formação base era esse 3-5-2. E por que a pressão alta citada antes? Porque era um time que conseguia fazer esse tipo de pressão por ter jogadores fisicamente aptos para isso, né? Você olha sempre, por exemplo, no mapa de calor de atuação do McAllister, está sempre cobrindo uma região mais à frente. O Caicedo e o Grob com essa liberdade de subir e voltar bastante, né? Às vezes o Caicedo fazia até o primeiro homem aqui segurando um pouquinho mais e o Grob avançando para o ataque. Já jogou até de atacante também, muitas vezes, inclusive. O Marti, o Solly Marti aqui pelo lado direito também era um cara que, com muita liberdade. Em alguns esquemas ele jogava como lateral quase ponta e outros também como lateral segurando, assim como quando entrava o Estupinan, né? E uma das grandes qualidades do Graham Potter, né, era fazer os atletas saírem da pressão na saída de bola com os zagueiros subindo. A gente tem como exemplo em certas jogadas os dois zagueiros abriam e se os atacantes adversários estivessem aqui, que eu pegar como exemplo, se os atacantes adversários estivessem aqui, fossem pressionar o homem da bola, que fosse o Webster ou o Dunk, vou colocar aqui no caso se a bola estivesse mais para a ponta, né? O Dunk tinha essa liberdade para subir e nessa que ele subia, o Caicedo ou o McAllister, nesse caso, descia um pouquinho só para gerar um homem aqui de qualidade, com mais capacidade para sair jogando e ficar esse cara mais no meio para bagunçar o esquema do adversário, porque nisso o Dunk ficaria só aqui fazendo uma alternativa, uma linha de passe, né, nova, e o McAllister, por exemplo, poderia subir para ter mais gente aqui na frente.
E na hora de atacar também, o Brighton fazia muito era subir com o Trossard, como eu já falei, ele entrava muito, é um cara que subiu muito de produção sob o comando do Potter, né? O Inverpo entrava um pouquinho mais e o Welbeck também saía. O Marte também tinha essa liberdade para subir e o Groby para apoiar bastante. Por quê? Porque para fazer esse lado direito aqui ter opções de não só triangulação, né, mas de sempre gerar superioridade em relação ao adversário. Porque normalmente o adversário está posicionado aqui, seja com, vou colocar aqui só para exemplificar, se o lateral sobe e o zagueiro fecha aqui, que os volantes adversários também estejam aqui, entendeu? Você tem essa superioridade nesse lado direito. O McAllister, como eu falei, tinha sempre essa liberdade de flutuar mais, e com o Welbeck voltando, criava essa linha de passe aqui de um para o outro, que é bem interessante de ver. Eu não posso colocar melhores momentos aqui, vocês sabem, mas acontece bastante isso, por exemplo, no Brighton e Leicester, que foi um dos últimos jogos dele, ou até o último, não lembro. Foi 5-2, então dá uma olhadinha lá que vale bastante a pena. O Caicedo também tinha muito essa liberdade de subir, mas nunca todos juntos assim, né? No caso, quando um subia, o outro dava uma segurada, até o ala do outro lado também um pouquinho, mas também era uma alternativa sempre muito boa, porque o Trossard subindo, o Mbempo entrando na área sempre, muitas vezes o Welbeck puxava a marcação para liberar espaço aqui para um dos dois companheiros, ou o Mbempo ou o McAllister, entrarem nesse espaço, e o Caicedo também subia para jogar junto com o Trossard. Então era bem interessante de assistir isso. A variação também do 4-4-2 que a gente tinha com o Potter também era interessante de ver, porque ele fazia, a ideia no geral era fazer o atacante adversário subir e acabar gerando espaço nas costas dele para o lateral também poder subir aqui. No caso, por exemplo, aqui seria o Estupinan e o Trossard jogaria mais na frente. Mas nesse caso a intenção era fazer o que? O atacante subir, fazer a pressão do adversário também subir, e como ele tinha alas rápidas no Estupinan, o Trossard ou o Marte, era sempre liberar esse corredor aqui e fazer o adversário tá sempre preocupado aqui nessa posição e afastar ele até um pouquinho do gol, né? Porque agora ele vai ter muito mais qualidade, material humano para fazer isso no Chelsea, né? Então acredito que vai ser bem mais interessante, é claro. Então é isso, pessoal. Se você curtiu aí, deixa o seu like. O que você acha do time, do elenco atual do Chelsea, do estilo de jogo do Graham Potter? Se você viu alguma coisa diferente, enfim, fala aí e valeu!